Começou! Seja bem-vindo ao Vida de Startup. Eu sou o Rodrigo Loureiro e aqui você já conhece. Aquele programa que a gente não conta só as histórias bonitas, aquelas histórias inspiradoras das startups. A gente gosta do perrengue. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios do Neofeed Alan Paiotti, cofundador e CEO da Connect. A Connect é uma startup que trata pessoas que têm doenças crônicas com o uso de cannabis. Alan, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. Bom estar aqui com você. E, de fato, perrengue é o que não falta na vida do startup, né? Não, a gente vai contar algumas dessas histórias. E se você quiser assistir esse programa novamente ou os outros programas aqui do Neofeed, você pode acessar o nosso site, neofeed.com.br. Os programas vão estar lá. Alan, Connect hoje é uma empresa, vocês já trataram ali mais de 50 mil pacientes, já levantou mais de 40 milhões de reais em investimentos. É isso aí. Só que para chegar nesse estado, vocês ali passaram alguns desafios. E eu acho que o principal deles no começo é tirar do papel uma ideia de um negócio que, digamos assim, não é tão habitual. Não é uma fintech, você não está emprestando dinheiro para ninguém, você não está desenvolvendo um aplicativo, é um negócio de cannabis. Então me conta como que foi esse principal desafio, assim, esse primeiro desafio. É isso aí. Bom, vamos voltar lá para julho de 21, né? A visão precursora da Connect, na verdade, era para ser uma empresa para cuidar de pacientes crônicos, em geral. Ainda no começo, o conceito não estava associado a tratamentos com cannabis medicinal. Então, era uma empresa usando uma jornada digital. A minha visão era de tratar pacientes que hoje são um grande problema no sistema de saúde. Você tem aí mais de 170 milhões de brasileiros com doenças, né, com diabetes, asma, hipertensão, que são mal acompanhados, por isso eles não se mantêm tratados. As estatísticas do mundo é que quase 70% dos pacientes crônicos não se mantêm no tratamento. E quando eu estava montando esta operação, eu cruzei com o mundo da cannabis medicinal. E aí, olhando naquele momento lá, o que eu percebi é de que no mundo esse negócio da cannabis medicinal já está muito avançado. Canadá, Estados Unidos, Europa estão assim, alguns anos à nossa frente do ponto de vista do uso da cannabis medicinal, né, para tratamentos como epilepsia, Alzheimer, dor crônica e tantos outros. Aqui no Brasil estava começando, né, como ainda estamos em estágio muito embrionário. E naquele momento, a visão era que só tinha gente com produto, não tinha ninguém ouvindo a demanda. Então a gente criou uma visão para testar a criação do que a gente chamou na época de um marketplace. Isso evoluiu para um grande ecossistema de soluções para médicos, pacientes e para as marcas. E no começo, quando a gente desenhou a visão no marketplace, onde os médicos poderiam encontrar conteúdo científico, encontrar produtos, a descrição desses produtos para desenhar o tratamento e poder educar os pacientes, a pessoa me chamava de louco. Né? Aqueles que tinham produtos, depois isso não vai funcionar, eu nunca vou colocar meu produto próximo de outro produto numa prateleira à amostra, comparando um com o outro. E a história desses 2 anos e pouco mostrou que, de fato, médicos e pacientes estavam buscando informação de qualidade. Em que ano que foi que você começou? Julho de 21 foi quando a Connect começou. A primeira versão do Marketplace nasceu em 16 de agosto de 21. E quando as pessoas falavam assim, não, Alan, isso aí não vai dar certo, isso é ideia de louco, como você disse, você chegou a duvidar em algum momento e falar assim, cara, será que realmente eu tô viajando? Será que faz sentido mesmo? Será que não é invenção da minha cabeça? Assim, duvidar eu nunca duvidei do conceito, porque eu tinha uma visão muito clara da necessidade do paciente crônico. Eu vivi isso enquanto na liderança de um hospital, né? Eu estava antes na liderança do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e eu via muito isso no pronto-socorro do hospital, de pacientes, naquele momento com diabetes ou com asma, chegando lá com casos muito agudos, muito sérios, e na essência o que faltava para eles era alguém que estava acompanhando o tratamento. Então, como não tinha ninguém acompanhando, é chato, né? Você tem que todo dia ter aquele rigor, tomar o medicamento, de você mudar um hábito alimentar, você caminhar, que são, né, as terapias ou a combinação de tratamentos que você precisa para doenças crônicas. E eu via nisso um nó, e aí o plano de saúde com dificuldade para acompanhar isso, e você precisa do que a gente chama do atendimento primário, você precisa de um médico acompanhando isso. Então, eu tinha uma visão muito clara de que para paciente crônico, esse modelo de acompanhamento tinha uma grande oportunidade de acontecer. A dúvida era, com cannabis medicinal, num setor que vinha com muito preconceito, né? Naquele momento ainda, e ainda existe hoje na população, mas há 2 anos e meio, 3 anos atrás, ainda era mais né, arraigado esse conceito de que, pô, mas cannabis não é um negócio, é droga, é o baseado. Cannabis medicinal não tem nada a ver com o uso recreativo, nada a ver. Inclusive a planta é diferente, é uma genética diferente da planta. Então, assim, eu tinha muita certeza do conceito, a minha dúvida era se a gente estava no momento certo do mercado. E a gente ali passou os primeiros 4 ou 5 meses evoluindo e, de repente, no final do ano e começo de 22, esse negócio acelerou brutalmente. E aí me deu muita segurança de que a gente estava no caminho certo. Agora é, de fato, arrumar as coisas e escalar como a gente tem feito. Entendi.
Para vocês, antes da gente falar de como que vocês chegaram, pro nosso espectador que não conhece a Connect, vamos supor que eu seja um paciente, como que funciona? Funciona assim, vamos dizer que você tenha dor crônica. Né? 70 milhões de brasileiros pelo SUS têm dor crônica, algum tipo de dor. Então, dor lombar, que é a mais comum de todo mundo, você ouviu falar que cannabis medicinal pode te ajudar. Aí você vai entrar em contato com a Connect. Nós temos quase 3 mil médicos hoje associados ou conectados com a nossa plataforma. Nós não temos médicos próprios, mas esses são médicos que a gente de alguma maneira já treinou, já orientou, já validou para garantir que eles sabem como avaliar um caso para ver se ele pode ser tratado com cannabis medicinal e sabem prescrever o uso da cannabis medicinal, que é uma terapêutica muito, muito específica, muito peculiar. E aí a gente conecta você com um desses médicos, você escolhe qual você quer e você vai fazer a consulta. Se o médico entender que você pode ser tratado com cannabis medicinal, isso vai gerar uma prescrição. E aí você volta para a nossa jornada, e aí tem um processo bastante burocrático, onde isso tem que ser aprovado junto à Anvisa individualmente, cada prescrição tem que ser aprovada na Anvisa, tem todo um rigor técnico para isso. E uma vez que você tem essa documentação toda pronta e aprovada, a gente vai te ajudar a adquirir esse tratamento lá fora, todos os medicamentos são importados, e vamos cuidar do processo todo para garantir que esse medicamento vai chegar na sua casa. Quando ele chega na sua casa, aí tem algo que para mim é o grande diferencial do que a gente faz, que é crítico nessa jornada de acompanhamento de um paciente crônico, que é uma equipe multidisciplinar, basicamente uma equipe de enfermeiros, mas tem médicos também que acompanham isso, que vão te acompanhar quase que diariamente para garantir que você está de fato tomando o medicamento da maneira certa, que você está melhorando, quais são os indicadores clínicos, né, da evolução do seu prontuário, para ver como é que você está evoluindo, e a gente mantém essa tua conexão com o médico, para o médico ver como que de fato essa terapia está te ajudando a superar a dor lombar que você tem. Você falou que é um processo burocrático. Em média, quanto tempo leva desde a hora que o paciente ele entra em contato com a Connect até ele receber o remédio na casa dele? Hoje eu diria assim, se você, o que a gente chama de jornada feliz, se você entrar em contato com a gente e tiver disponibilidade, você pode eventualmente fazer a consulta no mesmo dia ou no dia seguinte. Então, super rápido, a gente tem muitos médicos disponíveis de qualidade. Normalmente telemedicina. Ninguém mais quer fazer consulta presencial. Então é muito raro quando tem uma consulta presencial. Mas é assim, o médico e o paciente é que escolhem. Uma vez que você está com a prescrição, então tem esse primeiro pedaço da jornada que depende da disponibilidade do paciente de fazer a consulta. A partir do momento que ele faz a consulta e o médico avalia que de fato a cannabis é uma alternativa terapêutica válida, ele nos traz a prescrição, a gente pode resolver esse processo em 1 ou 2 dias no máximo, toda a parte burocrática do documento, que a gente já aprendeu muito a fazer isso, e a gente tem processos hoje digitais para agilizar. Do momento que o paciente adquire o tratamento, em média, hoje, em 10 a 12 dias, a gente tem feito o tratamento chegar na casa do paciente. Não é tão demorado. Não, quando a gente começou lá em julho, levava às vezes 45, 60 dias. Então a gente vem trabalhando muito para reduzir o custo. Pra você ter uma ideia, o frete na época custava R$450. Então o paciente comprava um frasco do tratamento por R$800 e pagava R$450 de frete. Hoje, esse frete, pela escala que a gente adquiriu, já está em R$120. É o mais barato do mercado. Então a gente acertou essa estrutura logística, baixou o custo para facilitar o acesso, né? E a gente conseguiu fazer com que esse medicamento chegasse muito mais rápido à casa do cliente. Para você conseguir fazer isso, demandou dinheiro, demandou capital. Como toda boa startup, vocês também foram ao mercado buscar dinheiro. Só que você enfrentou ali um problema, né? Que vocês foram ao mercado buscar dinheiro num momento em que o mercado não estava aberto, digamos assim. Me conta um pouco dessa história. Como que foram as captações? Então, o primeiro ciclo de investidores que a gente recebeu foi muito ligado à nossa rede de relacionamento. Quer dizer, quem está acompanhando o mercado de cannabis lá fora e está acompanhando o marco regulatório que a Anvisa disponibilizou aqui, que é um marco muito vanguardista, está muito à frente. Tem muito país vindo estudar o marco regulatório da Anvisa aqui, porque de fato ele exige um médico, ele exige uma prescrição, então isso é muito positivo. Então, aqueles que estavam acompanhando o que está acontecendo lá fora, estão acompanhando aqui, desde o começo vinham buscando a oportunidade de estar com a gente. Então, eram muito mais pessoas físicas ou grandes family offices aí, onde o dono do family office estava muito conectado com a gente. No final de 22, a gente começou a se preparar para fazer uma rodada um pouco mais institucional. Então, a gente cresceu muito ao longo de 22 e via um ano de 23 também
com um grande potencial. E aí, a nossa avaliação era assim, estava na hora de trazer alguns players, investidores mais institucionais, até para mandar uma mensagem para o mercado de que isso não é uma brincadeira, não é um negócio assim, de ficar vendendo erva. Né? Isso é um negócio médico, muito baseado na ciência, tem todo um processo digital de acompanhamento desses pacientes. Então, é uma empresa de saúde. Antes de ser uma empresa que trata pacientes com cannabis medicinal, é uma empresa de saúde. E aí nós fomos ao mercado, preparamos lá e começamos a agitar o mercado lá entre novembro e dezembro de 22. Foi quando o mercado começou a fechar. Fechou muito rápido. Assim. Setembro, outubro começou aquele rumor e, fechou muito rápido. E a gente já estava ali começando a falar com investidores, né? E aí nós paramos no começo do ano de 23, a gente parou para avaliar se faria sentido seguir. E o que os investidores falavam para vocês? Vocês estavam no meio das conversas, aí você ligou para ele num dia eles falaram assim, olha, rapaz, esquece. Então, é engraçado que nenhum deles disse que não queria seguir. A gente não teve, nesse momento, investidores que disseram que não queriam seguir porque estavam assustados com o mercado. O que aconteceu é que o processo começou a ficar mais moroso. Então, não dava para entender se os investidores com quem a gente estava falando estavam ainda tentando entender o nosso mercado, e isso é natural, quer dizer, é um mercado muito novo, não tem paralelo para aquilo que a gente está fazendo aqui no Brasil. Ou se de fato era um pouco ali, esperando para ler um pouco o mercado de investimento. Né? Isso começou a ficar mais claro entre março e abril. Aí a gente começou de fato a selecionar aqueles que não tinham ou não entendiam o mercado ou avaliavam que ali tinha um risco que eles não conseguiam determinar. A gente começou a separar isso. E aí de abril para frente foi um processo, assim, eu diria, relativamente tradicional de interação, de aprofundamento dos debates e tal. E aí entre maio e junho a gente conseguiu fechar a rodada e acho que foi uma rodada no meio do setor muito celebrada, tal, que acho que foi uma rodada de bastante sucesso, a gente ficou bem feliz. Ah, bacana. E passado esse perrengue de captação, no fim do ano passado vocês também enfrentaram uma outra dificuldade, né? Teve um problema com a Anvisa. O que aconteceu de fato, Alan? Porque a Anvisa, ela proibiu a venda durante um tempo, teve uma questão de publicidade irregular. Como que foi toda essa questão? Nunca houve uma proibição. Tá? Até porque, diferente dos outros players que estão nesse mercado, que têm os seus próprios produtos, a Connect não tem nenhum produto. Então, eu não estou com uma agenda tentando vender o produto da Connect. Então, a regulação toda está muito ligada a monitorar aqueles que têm o produto. Eu sou como a gente se considera, um agregador de demanda. Então, assim, eu consigo educar e trazer o paciente que está considerando um tratamento de cannabis medicinal, de médicos que estão interessados em atuar nesse segmento, com produtos que a gente faz uma curadoria e disponibiliza com informações de qualidade para o médico poder avaliar qual é o mais indicado para aquele tratamento. Então, eu não estou trabalhando para vender um produto específico. Né? Para mim é diferente. O que eu quero é motivar o médico a encontrar o melhor tratamento, mesmo que não seja cannabis medicinal. Então, nenhum dos médicos que está conectado com a gente tem alguma obrigação, uma agenda, um incentivo. Não existe nenhum tipo de pagamento da Connect para tentar gerar uma prescrição para cannabis medicinal. Zero. A orientação para os médicos é que eles encontrem, de fato, o melhor tratamento. O que aconteceu é que a gente começou a trazer ou disponibilizar no mercado brasileiro, de uma maneira estruturada, com uma curadoria técnica, né, e científica dos produtos, um portfólio muito grande de produtos. O nosso marketplace hoje tem 800 produtos. Então, se o médico precisa pesquisar a base científica e quais produtos são mais adequados, ele tem um portfólio de 800 produtos. E a gente começou a trazer produtos de qualidade com preços muito mais acessíveis. E aí, com isso, a gente, de alguma maneira, começou a provocar uma reacomodação no mercado com aqueles que já estavam atuando no mercado brasileiro até então. O que aconteceu naquela situação no fim do ano passado é que nós tivemos uma denúncia na Anvisa de venda, um alegado incentivo à venda. Porque tem fabricantes ou tem fornecedores de produtos de cannabis que estavam oferecendo para dar um benefício para o tratamento. De novo, tem que lembrar que o paciente é crônico. Claro. Então, ele vai ter que tomar esse medicamento provavelmente o resto da vida. Então, o acesso é importante. E aí, alguns desses parceiros de produto estavam oferecendo pacotes do tipo, compre 2, leve 3. Pague 3, leve 4, que é algo super comum nas farmácias brasileiras. Promo não pack. tem nada. Um promo pack. Então, assim, é uma maneira do paciente poder comprar o tratamento dele com um custo médio menor, porque ele vai ter que tomar um medicamento. E a gente está conseguindo fazer isso com preços médios mais baixos do que muitos players que estavam aqui com margens muito astronômicas. Entendi. E para você dar acesso, de fato, a um grande contingente de pessoas que podem se beneficiar desse tratamento, precisa reduzir o custo médio, não tem jeito. E aí esse foi um player do mercado que fez uma denúncia.
e fez uma denúncia para a Anvisa e fez uma denúncia para um veículo de informação assim, de grande impacto no Brasil, dando a entender que a gente estava sendo punido para não vender. O que não é verdade. Na verdade, o que a gente recebeu foi uma notificação da Anvisa pedindo para retirar 23 links destes produtos de bundle, que a gente fez imediatamente. E a gente agora está num diálogo com a Anvisa, dizendo: Anvisa, se isso é permitido para produtos controlados para a farmácia, como é que a gente então adapta isso para esse mercado que está crescendo e que precisa atender a demanda de pacientes crônicos? Então, assim, não tem restrição, é um diálogo aberto com a Anvisa, a gente não está aqui para brigar com ninguém, a gente quer construir um setor que é muito novo. Pelos nossos números, talvez tenham 500 mil pessoas nos últimos 4 anos que foram tratadas com cannabis medicinal. Pela nossa análise, tem pelo menos 130 milhões de pessoas que podem, de alguma maneira, ser tratadas com essa terapia. Então, assim, a gente quer falar para 130 milhões de pessoas, não para as 500 mil que já estão sendo tratadas. Para fazer isso, você precisa dar acesso. Para dar acesso, você precisa comunicar com qualidade, precisa trazer produtos de qualidade. Então, na verdade, a gente quer trabalhar junto com a Anvisa para subir a barra do ponto de vista de critérios técnicos e de critérios de produção desses medicamentos e de comunicação, porque as pessoas precisam saber o que elas estão tomando. Né? Imagina, qualquer um aqui que está nos assistindo hoje, quando você recebe uma prescrição de um medicamento, um antibiótico, você não lê a bula para saber o que você está tomando? Claro. Medicamento de cannabis medicinal não tem bula. Então, como é que você se educa para saber o que você está tomando? A gente se propõe a oferecer informações de qualidade para você, como paciente, saber o que você está tomando. Para atingir esses 130 milhões de pessoas, qual que é o plano que você tem no longo prazo? Mas antes da gente falar do longo prazo, 2024. O que a Connect vai fazer em 2024 de novo? O que vocês vão trazer de novidades? Bom, nós estamos reforçando muito a nossa agenda de educação. Então, nós fizemos 2 aquisições nesse breve histórico de vida. Né? Nós compramos um portal de conteúdo que chama Canalize, que é um portal jornalístico focado em educar o consumidor final, o paciente. Então, aquele que tenha dúvidas sobre o que é cannabis medicinal, como é que ele diferencia as coisas, esse é um approach jornalístico. E nós compramos uma outra companhia chamada Dr. Cannabis, que tinha também no seu início uma visão de criar um marketplace, mas acabou se diferenciando muito com a parte educacional. Então a gente adquiriu o Dr. Cannabis, assumiu toda a parte do que eles tinham de acordos lá com marcas dentro da operação da Connect e reposicionou o Dr. Cannabis exclusivamente para a educação. Então esse ano a gente vai intensificar esse trabalho. Por exemplo, ano passado, quando o Caio França levou à frente aquele projeto de lei aqui em São Paulo, para levar a cannabis medicinal para o SUS, a gente apoiou esse projeto e ofereceu educação para os médicos. A gente no começo pensou em oferecer 50 cursos gratuitos para os médicos do SUS. A gente treinou 1.200 médicos do SUS. Nós reabrimos essa oferta agora de cursos gratuitos. A campanha está rolando agora, né? Agora em fevereiro e março. Já tem mais de 2.000 médicos inscritos. Então, na nossa visão, é importante educar o médico, porque não adianta você ter um medicamento na ponta se o médico não sabe prescrever. Porque aí o que vai acontecer é que isso vai explodir de novo na nossa cara, porque o médico vai prescrever de uma maneira equivocada, o tratamento não vai ter benefício, os pacientes vão dizer que cannabis medicinal não funciona. E isso não é verdade. Ela tem que ser bem utilizada. Então, muito foco em educação e muito trabalho com as marcas parceiras para conseguir qualificar do ponto de vista técnico os produtos que eles estão trazendo para o Brasil. A gente está vendo um movimento agora onde os medicamentos lá fora começam a ser produzidos com grau farmacêutico. Então, isso vai causar uma nova onda de acomodação nos produtos que estão sendo oferecidos no Brasil, 23 e 24. Então, a gente quer ajudar a qualificar essas informações para que o médico tenha cada vez mais qualidade de informação para escolher os melhores tratamentos. Você falou de 2 aquisições. Para esse ano, vocês pretendem fazer mais aquisições? A gente está monitorando, estamos olhando oportunidades. É que o posicionamento que a Connect tem hoje com esse grande ecossistema não tem ninguém no mercado fazendo. Você tem algumas iniciativas muito pontuais, alguns ajudam, entram para apoiar na parte da venda do medicamento ou na aprovação dos documentos. Ninguém tem uma visão integrada de toda essa jornada de cuidado do paciente. Ninguém tem um programa como o Connect Cuida, que é o nosso programa de coordenação de cuidados. Você tem enfermeiro ligando todo dia para o paciente para ver como é que ele está evoluindo, coletando dado clínico. Isso vai para um prontuário eletrônico digital que vai para o médico. Então, é uma visão de jornada que ninguém tem. Então, nós estamos monitorando para ver o que tem eventualmente de oportunidades interessantes para reforçar o nosso ecossistema, para trazer, de novo, tratamentos com mais qualidade, mais acessíveis para um contingente maior de pessoas. Quando vocês começaram, vocês estavam ali no escuro, digamos assim. E agora a gente vê o Brasil avançando muito em políticas ligadas à cannabis medicinal, né? O marco legal da cannabis medicinal
Quais são as suas perspectivas, assim, para esse ano? Como que você vê esse avanço? Você acha que o Brasil ele tá entrando ali numa rota de, olha, vamos avançar cada vez mais em cannabis medicinal, isso vai se tornar cada vez mais acessível, ou ainda está demorando um pouco mais do que deveria demorar? Me conta qual que é a tua visão sobre tudo isso. A minha leitura é de que a gente de fato está na vanguarda do ponto de vista regulatório. A Anvisa foi muito corajosa e de fato de muita vanguarda quando ela criou os mecanismos para você poder importar o produto direto para o paciente ou importar o produto para venda via farmácias. E nós atuamos nas duas frentes. Aí tem diferenças de questões de custo, armazenagem e tal, mas assim, a Anvisa deu um passo no sentido de falar, ok, vamos começar a criar um arcabouço aqui de estrutura regular, de regulamentação para poder ajudar o mercado a evoluir de uma maneira estruturada. Tem um projeto de lei importante sendo discutido no Congresso já desde 2015, avançou bastante até o ano retrasado, o ano passado ficou meio parado, em função um pouco aí depois do efeito das eleições tal, e a agenda econômica do ano passado. Minha expectativa é que esse projeto, assim, esse ano ou próximo, deve avançar e a partir do momento que a gente tem regras para produzir ou para plantar aqui a cannabis medicinal e a produção do medicamento no Brasil, esse mercado vai se acelerar. Eu acho que é inevitável. Essa terapia cada vez mais vem atraindo atenção do ponto de vista científico. As pessoas que estão utilizando assim, são exemplos vivos do benefício que esse tratamento pode trazer. Ele de fato ativa o nosso sistema. Um modo de ação da cannabis medicinal é diferente dos medicamentos tradicionais sintéticos, porque ele, na verdade, ele ativa o nosso corpo nos seus sistemas fisiológicos. É por isso que a gente vê tanto benefício. Então, tem muita gente que brinca, mas a cannabis medicinal funciona para tudo. Não funciona para tudo, mas ela cria muitos efeitos positivos no nosso corpo. Porque eu, por exemplo, tomo por causa do esporte, porque ela tem um poder anti-inflamatório importante, mas ela melhora o meu sono. Ela reduz o meu nível de ansiedade e estresse. Então, ela tem efeitos muito potentes e de muito menor impacto no organismo. Né? Então, eu acho que é irreversível. Assim, do mesmo jeito que a cannabis medicinal está avançando rapidamente, daqui a pouco nós vamos ter a onda dos psicodélicos, que também é uma outra frente de terapia que vem logo mais, que eu acho que ainda carece de um pouco de fundamento científico, porque os estudos estão sendo feitos agora, mas na janela de 3 a 5 anos a gente vai ver uma nova onda de uma nova terapia que a gente entende que, inclusive, ela pode ser complementar à Connect. Vai entrar. A Connect deve entrar também nesse tipo de terapia. Porque, no fim do dia, a nossa visão é uma visão de jornada de cuidado, de tratamento. Se eu vou tratar o paciente com cannabis medicinal, ou vou tratar ele com psicodélicos, ou vou fazer uma suplementação alimentar dentro de um protocolo de tratamento, isso é só uma visão da necessidade do paciente. E cada indivíduo é um indivíduo único. Então, a gente desenvolveu um teste genético para ver como é que cada indivíduo reage ao tratamento com cannabis. No fim do dia, o que você precisa é educar médicos. Os médicos precisam dominar muito bem essa terapia, entender como é que esses medicamentos interagem com o corpo humano, quais são as diferenças que ele precisa entender de um indivíduo para o outro, protocolos e acesso a tratamentos de qualidade e, de fato, num custo que seja permissivo, né, para o paciente. Então, a gente pode expandir muito esse raio de atuação numa visão de empresa de saúde. Nós não somos uma empresa de cannabis medicinal. Nós somos uma empresa que cuida de pacientes crônicos, hoje, com base na terapia canábica, mas que pode expandir para outras terapias. Porque, no fundo, tudo que a gente quer mais é saúde, né? Então, exatamente. Não importa de onde vem, sendo seguro e sendo simples de conseguir, barato. E com segurança para o paciente. Isso que é importante. E essa é uma preocupação que a Anvisa tem. Acho que eles pautam muito nessa questão de... Assim, você precisa saber o que você está tomando. Precisa ter algum tipo de evidência científica ou até de vida real, muitas vezes, que consiga garantir que você está tomando algo que não vai te colocar em risco. E é nesse trabalho que a gente está fazendo. A gente vai investir também muito esse ano em produção científica. Estamos fazendo acordos com universidades, aqui e lá fora, polos de produção de estudos científicos. Estamos ajudando marcas que têm produtos hoje que estão sendo vendidos no Brasil a avançar nos seus testes clínicos para aprovação dos seus produtos como medicamento. Então, a gente vai investir muito nessa evidência científica porque eu acho que vai ajudar o mercado a crescer de maneira sustentável. E quando tiver investimento, a gente vai contar aqui no Neofit. Maravilha. Alan, queria te agradecer pela presença aqui no Vida de Startup. Espero que você venha mais vezes, contar novos desafios, talvez não tantos perrengues, mas contar novas histórias aqui pra gente. Obrigado, é um prazer, obrigado pela oportunidade. E estamos aí. Vamos contar, quanto mais oportunidade tiver de contar aqui o avanço da Connect, vai ser um prazer. Maravilha. Se você quiser assistir esse programa novamente ou ouvir o podcast mais uma vez,
Você pode acessar o nosso site, neofeed.com.br, os programas vão estar lá. Eu conversei com Alan Paiotti, cofundador e CEO da Connect. Meu nome é Rodrigo Loureiro e a gente se vê na próxima aqui no Vida de Startup.